Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula. E dando sequência então, pessoal, à nossa disciplina, Gestão dos Processos Formativos da Educação, hoje nós vamos abordar algumas temáticas associadas à proposta da disciplina e focar em certos tópicos, ok? O que é importante, o que é necessário entender para nós darmos continuidade na proposta da disciplina? A gestão dos processos formativos da educação, ela é um tema muito amplo. E além de ser considerado um tema amplo e importante para a educação, ela é necessária para garantir o desenvolvimento eficaz e eficiente dos sistemas educacionais. Então, onde que está a sua importância, onde que está a sua necessidade, sua relevância no contexto educacional? É principalmente em relação à eficiência e à eficácia dos sistemas educacionais. Então, também, além disso, ela é muito necessária, ela é muito importante para a questão do aprimoramento contínuo dos profissionais da área. Então, quando nós falamos sobre aprimoramento contínuo dos profissionais da área, nós estamos falando das formações continuadas, da formação continuada desse profissional da educação. Agora eu vou apresentar para vocês aqui alguns tópicos, né, relevantes, necessários dentro desse contexto da disciplina Gestão dos Processos Formativos e depois nós vamos focar em uns que são considerados mais relevantes. Mas todos são necessários, todos são importantes. E como eu disse para vocês, é algo muito amplo e muito importante, pois é associado à eficiência, à qualidade de ensino, à qualidade de educação que é proposto nesses sistemas educacionais. Primeiro, planejamento curricular. Então, quando nós falamos de planejamento curricular, nós estamos falando do envolvimento das definições de objetivos educacionais. Então, é traçar uma meta, é traçar um objetivo educacional. Então, como ele vai se basear, como ele vai se compor. São seleção de conteúdos, são seleção de métodos de ensino, são seleção de avaliações de aprendizagem, a questão da organização curricular. Então, quando nós falamos de planejamento curricular no contexto educacional, nós estamos falando disso. É de traçar um objetivo, é de selecionar a melhor estratégia, é de selecionar a melhor metodologia, buscar metodologias atuais, buscar recursos tecnológicos eficientes para que tenha essa eficácia, tenha essa eficiência de fato nesse contexto escolar. Ok? Outro ponto importante: formação dos professores. Né? É algo que nós vamos bater muito na tecla, sempre lembrar, sempre falar, sempre dizer a questão da formação dos professores. O professor ele não pode estagnar em certo momento da sua profissão. Claro que existe N fatores, N situações que podem influenciar, mas é importante saber que a formação continuada do professor, do educador, ela sempre vai existir. Né? Então, quando nós falamos de formação continuada, formação de professores, nós estamos falando no fato de incluir a capacitação inicial e continuada dos docentes. Então, ela vai abranger o desenvolvimento de competências pedagógicas, didáticas, tecnológicas, que é algo muito forte hoje na nossa atualidade, dentro do contexto educacional. Não tem como não associar a questão das tecnologias. E também outro ponto muito importante é a questão do socioeconômico, né, que é um fator relevante, muito relevante, pois esse contexto socioeconômico vai influenciar diretamente no contexto e no caminhar da educação. Então, quando nós falamos de formação de professores, nós falamos dessa questão de buscar estratégias pedagógicas, buscar recursos didáticos, buscar se desenvolver, se evoluir, crescer no seu entendimento, no seu conhecimento, através desses recursos. E um ponto muito forte, muito importante, que hoje não tem como, né? Hoje nós temos nossos alunos nativos digitais,
são alunos que já nascem 100% inseridos no meio tecnológico. Hoje é facilmente você ver um menino de 2, 3 anos de idade mexendo no celular, passando, escolhendo o que quer assistir. Eu até brinco, meu sobrinho ele sabe até pular o anúncio do YouTube. Então hoje esse contexto tecnológico é muito forte, muito necessário e o professor tem que entender sim que ele se capacitar e se formar pode ser uma ferramenta positiva para ele trabalhar na educação. Outro tópico muito importante, pessoal, é a avaliação educacional. Então, o que ela vai se referir? O que ela quer dizer? O que ela quer nos apresentar? Ela se refere a métodos e práticas de avaliação do desempenho dos alunos. E não só dos alunos, tá? Também dos professores e da instituição como um todo. Então, é para identificar, é para ter aquele feedback do que está funcionando, do que não está funcionando, essa estratégia é produtiva, essa estratégia não é produtiva. Esse professor, ele de fato está exercendo a sua função adequadamente, essa instituição como um todo, de fato, está trabalhando de forma correta, pensando na qualidade de ensino, avaliar os alunos também, é claro, mas quando nós falamos no processo, quando nós falamos da disciplina gestão dos processos formativos, nós estamos falando de um todo. Então, pensar naquela ideia de avaliações institucionais, avaliação de desempenho. Então, é você avaliar seu professor e ver se de fato ele está tendo um retorno positivo nas suas aulas em sala de aula. Se a supervisão, se os diretores, se os gestores estão de fato exercendo a sua função como deveriam exercer. Então, a avaliação educacional ela é um ponto muito forte e muito importante também nesse contexto, quando nós pensamos na questão de gestão dos processos formativos. Ok? E aí, pessoal, o que é importante, necessário a gente entender, porque às vezes gera dúvida para o acadêmico, quando está estudando essa disciplina, onde ele está se posicionando nesse contexto para entender a disciplina. Tá? O que a gente tem que saber aqui? É um todo, tá? É um contexto escolar, principalmente na questão de gestão. O que é gestão? Quem são os gestores? Quem gere? Quem são os responsáveis? Né? Então, é claro que existem hierarquias no contexto escolar, em tudo na vida, mas é importante saber que um todo, esse todo está junto, é reunido, é um trabalho em equipe pensando na qualidade de ensino, certo? Outro tópico muito importante que eu vou sempre reforçar aqui com vocês, e nós teremos um encontro específico dessa temática, que é em relação às tecnologias. Tá? As tecnologias na educação é algo muito forte. E assim, é uma balança, né? Não dá para dizer que é 100% benéfica, porque tem os seus pontos negativos. Não tem como negar que não tem os pontos negativos por conta de todo esse contexto. Por exemplo, existem diversos estudos, existem diversos publicações que nos mostram que esse contexto tecnológico que os alunos estão inseridos tão de forma intensa, tem emburrecido, que é até a palavra que é utilizada, emburrecido esses alunos na sua formação. Então, é importante muito, é necessário entender que tudo, tanto que se a gente for sentar aqui e for discutir qualquer ponto vai gerar possibilidade de questionamento. Tá? Então, tecnologia é positiva? A tecnologia é negativa? Também. Entendeu? Então, tudo, mas tudo isso vale para um contexto geral. Para tudo na vida existem essas questões. Né? Se a gente for discutir qualquer outra questão, a formação continuada. O professor tem que participar da formação continuada pensando na qualidade de ensino. Mas e a questão de disponibilidade de tempo, questão de gastar recursos, esse curso vai ser ofertado por quem? Então, tudo na vida, pessoal, gera questionamentos. Mas não tem como a gente negar a tecnologia. Né? A pandemia ela forçou nós, como educadores, trabalhar com as tecnologias, de cair de paraquedas no mundo da tecnologia no meio da educação forçado. Né? Então, nós temos que ter essa noção
que a tecnologia hoje é uma aliada. Então, pessoal, é um tópico muito importante e muito necessário de se discutir, sim, a questão das tecnologias, e nós vamos apresentar, tá? Então, o que a tecnologia ela vem dizer? O que ela vem abordar? Ela aborda a integração de recursos tecnológicos no processo educacional. Então, é, inserir esse contexto tecnológico, inserir esses recursos, essas ferramentas tecnológicas no processo educacional. E aí eu reforço muito que é claro que nosso foco sempre vai ser o aluno, mas essas estratégias, esses recursos tecnológicos, vêm também possibilitar uma melhor qualidade de profissão do educador, do professor. Isso nós vamos ter um encontro aqui que eu vou apresentar ferramentas, diversas ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo de exercer a função de educador. Então, quando nós abordamos a questão das tecnologias na educação, aborda a integração de recursos tecnológicos no processo educacional, por exemplo, como o uso de dispositivos, plataformas de aprendizagem, questão de software educacionais, entre outros, aplicativos, ferramentas, recursos tecnológicos, ok? Ponto muito importante, ponto muito necessário de se discutir, que é outro que nós também temos que focar e dar ênfase, a questão da educação inclusiva, né? Então, o que quer dizer, o que vem apresentar a proposta da educação inclusiva? Ela trata da implementação de estratégias para garantir o acesso e a permanência de todos os alunos na escola, independentemente de suas diferenças e necessidades específicas. Então, pensar nesse contexto da gestão é de fato criar essa condição de igualdade e de principalmente, pessoal, principalmente, que é um tópico muito tópico não, é algo muito forte, muito necessário, é a questão da independência, né? É de você conseguir criar uma condição, criar uma possibilidade para que esse aluno seja independente de fato e de fato exista a inclusão, né? Então, a educação inclusiva é muito forte, é muito importante, e aí trazer para contextos, por exemplo, nós como professores dentro de sala de aula. E aí, pessoal, é bom foi ter lembrado aqui, porque essa disciplina é interessante, porque talvez vocês também possam exercer essas funções também de gestores escolares, de assumir a função de supervisor, assumir a função de diretor da escola, e todos esses pontos que nós estamos apresentando aqui, vocês vão vivenciar e tem que vivenciar de forma a destacar essas necessidades. Então a gente fala da tecnologia, da formação, do planejamento, da questão do planejamento curricular, tudo isso é muito forte, muito necessário. E principalmente a educação inclusiva. Tá? Nós temos que ser pessoas inclusivas, nós temos que dar condição a que esse aluno de fato esteja inserido no contexto educacional, no contexto escolar, em par de equidade, né? Não é nem de igualdade, tá? Porque nem sempre a igualdade é o processo correto a se utilizar. Tá? Então, a gente utiliza muito, né, a proposta da equidade, que é a justiça natural, que é aquela justiça que nós de fato proponhamos, né, aquela justiça de fato que nós apresentamos para nossos alunos. Então, educação inclusiva, pessoal, é algo muito importante, muito necessário dentro desse contexto de gestão educacional. Outra questão é a própria gestão escolar. O que viria a ser a gestão escolar? Gerir. Qual é o significado de gestão? De gerir, de comandar, né? De gerenciar essa instituição, essas unidades de ensino. Então, o que a gestão escolar vem apresentar? O que ela vem nos mostrar? Relacionar-se à administração da escola como um todo. Então, incluindo a gestão de recursos humanos, financeiros e materiais, bem como a promoção de um ambiente propício à aprendizagem. Então, administrar a escola. Tá? Então, por isso que são cargos, né, que requer mais dedicação exclusiva à função. Então, por exemplo, quando a pessoa assume a função de supervisor, ele se dedica à função de supervisor, ele não consegue conciliar com outra função, porque existem demandas que ocupam muito
o dia da pessoa. Então é administrar isso. Essa administração envolve desde funcionários, né, lidar com pessoas, a questão financeira de compra de bens materiais, de solicitação de recursos. Isso aí eu posso até dar um relato, porque é algo que eu estou vivenciando, né, desde que eu assumi a função de coordenador do campus de Almenara, no início do ano. Estou vivendo tudo isso, todo esse contexto, pessoal, todos esses tópicos que eu estou listando aqui para vocês, que eu estou apresentando para vocês, está 100% inserido na minha proposta que eu estou trabalhando hoje de gestão escolar, de gestão da instituição. Então, é administrar pessoas, é lidar com pessoas, é administrar a própria instituição, ou seja, administrar o campus, questão estrutural, questão de necessidade de demanda, questão de escala de profissionais. Então, é tudo isso que o profissional tem que lidar. Então, gestão de recursos. Então, eu preciso de verbas para adquirir um bebedouro, eu preciso de verbas para reformar, para ter um banheiro inclusivo. O que seria um banheiro inclusivo? Um banheiro com uma porta maior, um banheiro com suportes nas laterais, para que seja um espaço de inclusão, para que tenha uma rampa de acesso. Se eu tiver só escada nesse local, como que esse aluno, por exemplo, um aluno que é cadeirante, ele vai ter acesso? Então, todo esse contexto está inserido na proposta de quem assume essas funções. Ok? Outro tópico importante é a questão da educação para a sustentabilidade. Então, o que ela visa focar? O que ela tem como objetivo? É incentivar a incorporação de temas relacionados à sustentabilidade. Então, não tem como assim, né? É muito importante, muito necessário a gente falar da questão de conscientização, focar na questão do meio ambiente, questão de recursos hídricos, né? Buscar estratégia e recursos para que de fato a sustentabilidade aconteça. Então, incorporar temas relacionados à sustentabilidade, a esse meio ambiente, a questão da cidadania, né, associada às práticas educacionais que acontecem na escola. Então, inserir de fato esse contexto de educação sustentável. A aprendizagem baseada em projetos é um tópico muito legal, interessante, porque aí nós associamos diretamente com as metodologias ativas, né? Que hoje, como educadores, se vocês não tiverem ambientados, não tiverem noção do que traz para a gente as tecnologias ativas, você vai ficar um pouquinho para trás. Então, eu sempre reforço isso, pessoal, sempre falo, estude muito a questão da educação inclusiva. Esse contexto tem que ser muito necessário e muito valorizado. Estude também as metodologias ativas, que são propostas que cria contexto, estratégias, possibilidades diferentes do habitual, certo? Então, trazendo para a fala aqui agora, a aprendizagem baseada em projetos, então ela vem propor uma abordagem pedagógica que vai envolver os alunos na resolução de problemas no mundo real por meio de projetos, investigações, intervenções. Então, em vez de você, né, ficar ali taxado, não, né, porque não deixa de ser também uma didática, ficar ali no tradicional em sala de aula, você propor uma intervenção. Vamos supor que você é professor de ciências e você está trabalhando, vamos falar aqui, vamos supor que você está falando sobre ecossistema, relações ecológicas, né, cadeia alimentar. Você vai de fato a campo mostrar aos seus alunos como isso acontece. Vamos observar, vamos analisar, vamos fazer anotações, depois vamos pesquisar. Então é através da intervenção, através da investigação que o ensino acontece. E isso é 100% influenciado, né, por conta do que nós vivenciamos da pandemia. É claro, pessoal, que eu vou sempre falar, isso foi uma tragédia, foi algo assim que ninguém queria vivenciar, mas o que a pandemia nos forçou, pensando no contexto educacional, foi se atualizar em relação aos recursos tecnológicos possíveis. Por exemplo, essa proposta aqui, ela dificilmente ela iria acontecer se não tivesse sido imposta, né? Porque era a condição que nós tínhamos durante a pandemia, e visto que é uma estratégia que pode ser benéfica, pode ser positiva, pode ser produtiva,
Porque senão nós teríamos que ficar aqui, conseguir encontros presenciais aí em Pirapora para que vocês tivessem a aula para cumprir essas disciplinas que estão pendentes. Porém, é um entendimento, quando a gente abre mentalmente, né, a cabeça, que o ensino à distância, a educação à distância, o ensino híbrido, né, essa mescla é algo muito que pode ser benéfico. E aí eu reforço, pode ser prejudicial também. Pode ser, tem os pontos negativos e tem os pontos positivos. Então é só saber utilizar a proposta, é só saber utilizar a ferramenta. Né? Então, ao meu ver, essa proposta aqui está sendo positiva, principalmente para o contexto que vocês estão inseridos. Tem um concurso logo ali, vocês vão tentar esse concurso, imagina ter que esperar, fazer encontros presenciais, tudo seguir o protocolo que antes era seguido, para conseguir finalizar, certo? Então, mas é claro que tem os pontos negativos. Por exemplo, pensando no contexto de educação, de formação de licenciatura, de formação de professores, ao qual vocês estão inseridos, o encontro presencial seria muito mais significativo, porque lá a gente conseguiria trabalhar pontos mais relevantes em relação à formação do educador, né, do profissional. Outra questão muito forte, e aí a gente associa com aquela gestão escolar, que é também a questão das relações interpessoais, né? Gestão de conflitos. Então, esse tópico ele vai abordar a questão de habilidades de comunicação e resolução de conflitos para melhorar o ambiente escolar e a colaboração em todos. Então, como eu disse, né? Lidar com pessoas não é fácil. Né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma mentalidade diferente. Então, quando você está numa função, exercendo uma função que tem que lidar com relações interpessoais e que cada um tem o seu interesse próprio, conflitos irão surgir. Não tem como, né? Então, pensa aí, por exemplo, no contexto, na turma de vocês, que vocês ficaram durante 4 anos juntos, com certeza conflitos surgiram. Com certeza conflitos surgiram porque durante certo momento, né, da formação, da graduação, vocês tiveram mentalidades, entendimentos diferentes em relação ao caminhar do curso. Ou então seja uma proposta de disciplina que você estivesse fazendo, um seminário, e aí você pensa em trazendo para o contexto, né, de como profissional da educação, como educador, você como supervisor ou como diretor escolar, tendo que lidar com 20, 30 professores que têm assim, objetivos, interesses diferentes. Né? Então, é algo muito forte e muito difícil de lidar. Né? E eu falo porque eu estou vivenciando essa temática. Né? Eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que gerenciar esse público de educadores, de professores. E nem sempre, né, a mentalidade ou o entendimento vai se caminhar de forma alinhada. A certo momento as coisas vão se divergir e aí há aquela necessidade do bom senso, de saber ser comunicativo, de saber resolver as situações de conflitos para que de fato o ambiente fique um ambiente de qualidade. A educação continuada dos profissionais, que é algo que a gente associa à formação continuada. Então, pessoal, é repetitivo falar isso. É repetitivo. Mas nós vamos sempre falar. Porque destaca a relevância do aprendizado ao longo da vida para os educadores. Então, eu gosto muito de falar essa frase. Aprendizado ao longo da vida dos educadores. A gente tem que estar sempre aprendendo. Não tem como. A gente tem que sempre aprendendo. E sempre surgem coisas novas. É normal você hoje em dia, né? Possivelmente isso aconteceu com vocês, né? Vocês são um público mais novos e normalmente os professores são pessoas mais velhas, né? Que vêm de estratégias diferentes. O professor tentar usar um recurso tecnológico em sala de aula, não conseguir, e vocês como alunos irem lá, dar um suporte, resolver para ele, e aí o professor aprende. Né? Então, por exemplo, o aluno ensinou o professor a usar um recurso tecnológico. Às vezes o professor estava com dificuldade em usar essas novas TVs que tem, né? TV de LED em sala de aula para espelhar uma aula do celular.
um aluno vem e ensina, professor, é assim, assim. Um novo aprendizado, ou seja, por mais que nós estejamos em posição de educadores, né, à frente de uma turma com 20, 30, 40 alunos, a gente está sempre aprendendo. E às vezes esse aprendizado vem do próprio aluno para conosco. Então, é algo muito importante, muito necessário sempre de estar reforçando. E quando nós, para finalizar essa questão desses tópicos, se eu não me engano foram 12 tópicos, né? É a questão que a escola não caminha sozinho, o professor não caminha sozinho, a, a gestão escolar não caminha só, é um todo, né? Existe uma comunidade escolar, é tudo. E isso envolve também o local em que essa escola está inserida. Então, a comunidade escolar toda tem uma relevância de peso na questão de gestão escolar. Então, quando nós falamos de parceria com a comunidade, o fato de enfatizar a importância de envolver a comunidade local no processo educacional, com foco em quê? Em ter recursos e troca de experiências. Por exemplo, existem escolas, né, do município aqui, em Montes Claros, que faz parcerias com a própria comunidade e tem uma empresa, né, que os alunos no contraturno vão nessa empresa e produzem aqueles móveis de pallet, isso mesmo, né? Por exemplo, constrói cadeira, constrói aparador, tudo de pallet. Então o aluno já está aprendendo e aí esse material que o aluno ajuda a produzir, ele tem uma parte sobre a venda, sabe? Assim, então tem todo um retorno, toda uma troca de experiência, não deixa de ser um aprendizado, porque o aluno está aprendendo tendo uma experiência nova, ele está aprendendo a ter a responsabilidade de cumprir um horário, de cumprir uma demanda, ele está tendo a responsabilidade de. Ele está tendo aquele aprendizado de que se você cumpre uma demanda, você tem um retorno, seja ele financeiro. Então, são coisas importantes, são coisas necessárias de reforçar a questão das parcerias com a comunidade. Existem outras escolas aqui que os alunos produzem aquele sabão, né, sabão caseiro. Então, tudo isso gera um benefício muito grande no contexto escolar. Então, pessoal, o que vale reforçar? Como eu disse, acho que eu falei foi 11 ou 12 tópicos aqui, mas o que é importante nós falarmos desses tópicos? Porque eles são fundamentais para promover educação de qualidade. Tá? Então nós vamos sempre ouvir isso, educação de qualidade. Eles são fundamentais para promover educação de qualidade para que seja capaz de formar cidadãos preparados para os desafios atuais. Então, nós como educadores, nós como gestores, temos que preparar esse aluno para o que tem fora do ambiente escolar. Então, eu tenho que criar um contexto, eu tenho que criar uma realidade que ele vai viver ali na sala de aula, para que quando ele estiver vivendo no contexto, né, externo das escolas, ele esteja de fato preparado para o que vai acontecer ali, para as dificuldades, para as questões interpessoais, questões de organização, de planejamento, de responsabilidades, de respeito, de inclusão, de diversidade. Então, tudo isso nós temos que preparar o aluno. Então, é necessário demais sempre lembrar dessas questões. E outro ponto, pessoal, que é importante lembrar é que a gestão dos processos formativos, ele é um campo dinâmico, ele é muito dinâmico, e as abordagens e prioridades podem variar conforme as necessidades específicas de cada contexto educacional. O que quer dizer isso? Que nem sempre a escola que eu sou gestor, por exemplo, nem sempre o campus nem sempre não vai ser, né? As demandas do campus de Almenara são as mesmas do campus de Pirapora, tá? Vivemos realidades diferentes. Então, por isso que a gente fala que a questão da gestão dos processos formativos ele é dinâmico, por isso. Porque, por exemplo, pode ser que o contexto que nós estamos inseridos aqui em Almenara seja totalmente diferente do contexto de vocês que estão inseridos no campus de Pirapora. E vai ser, né? Nada é idêntico, né? Não existe uma cartilha pam. Mas são pontos importantes, né? São tópicos fundamentais que nós devemos discutir e falar aqui, ok?